Troca de passes. Boa noite, de volta. Pois é, tava com muita saudade já, que prazer. Na última entrada minha, eu trouxe um cenário novo com o Mané Garrincha de fundo, agora eu troquei essa Samambaia pelo bem, tá aqui, estou conseguindo manter o nível aqui, o alto nível. Bem melhor. Claro que é uma alegria poder entrar aqui agora com a imagem do meu filho aqui ao meu lado, a gente falar dessa semifinal de Carioca, que está com mais cara de amistoso, né? Um Flamengo que poupou 5 jogadores da partida contra o Volta Redonda, tem outros 4 desfalques por lesão, então são 9 ausências dessa partida que, ao que tudo indica, vai definir o Flamengo como primeiro finalista do Carioca. Vale lembrar que o Flamengo é campeão da Taça Guanabara, tem a vantagem de resultados iguais, venceu por 3-0 em Volta Redonda, então tem que perder por 4 gols de diferença. A gente precisa ser sincero e honesto que é muito improvável que isso aconteça, e até por isso o Rogério Ceni tomou a decisão de, apesar de já não ter Rodrigo Caio, Diego Alves, Gerson e René, que é talvez ali o 13º, 14º jogador desse elenco, ele abriu mão também de William Arão, abriu mão de Felipe Luiz, de Diego, de Arrascaeta e de Bruno Henrique. Então vai com o time praticamente todo reserva encarar o Volta Redonda, uma partida que é quase que protocolar mesmo, de garantir essa vaga na final, né? Olha aí, já tá o campinho para você aí. Então, a gente pode falar do campinho aí. Vou até falar já vislumbrando o jogo de terça-feira contra o La Calera, porque é um time que, assim, é quase todo reserva, e aí vem Hugo Souza, que é algo que tudo indica será mantido para terça, porque Diego Alves, com uma fibrose, segue tratando no CT. Mateuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana, que também deve jogar na terça-feira, e Ramon, que é a terceira opção na lateral esquerda, mas como não há René lesionado e Felipe Luiz vai descansar, ele vai ter oportunidade. No meio de campo aí, os 2 volantes que brigam cabeça a cabeça por essa vaga do Gerson, né? João Gomes foi o escolhido para começar a partida no Equador, mas saiu no segundo tempo para que Hugo Moura entrasse. Os 2 foram muito bem. E aí Vitinho e Michael, que são os grandes destaques do Flamengo no Carioca, né? Vale lembrar que o Flamengo tem jogado toda a competição quase com um time alternativo. E no ataque, aquela dupla que o torcedor pede tanto, que é Gabriel e Pedro. Eles jogaram juntos na última partida da Taça Guanabara, que valeu o título, não marcaram gol, ficaram em branco. E agora a tendência é que comece novamente. Gabigol até já postou no Twitter dele que quando ele tá louro, esquece. Então tá quase que prometendo gol aí. É bom ficar ligado. Que isso, hein? Gostei disso aí. Quando tá louro, esquece. Você também tinha isso, Grafa? Já aproveita e comenta dessa dupla. Boa noite pro Caê, falar que eu tô com saudade dele também. Rapaz, eu nem tinha cabelo para pintar de loiro, para falar a verdade. Não, mas não tinha alguma coisa assim, tipo Gabigol, pô, quando eu tô de cabelo loiro, deixa pra mim que eu vou resolver. Você tinha alguma coisa, entendeu? Pô, quando eu tô de barba, deixa pra mim que eu resolvo. Nunca tive esse não. Eu só sabia quando eu tava bem no comecinho do jogo, quando eu errava o primeiro passe. Se o primeiro passe eu tentar dar certo, eu errasse no jogo, eu sabia que eu ia dar bem no jogo. Olha só. Aí vira o contrário. Mas não podia errar de propósito. Vira refém, mas não exatamente. podia errar de propósito. Não podia errar de propósito. Tinha Ia que ser tentar realmente... um passe normal. Se errasse, hoje eu tô bem. Gente, isso é psicologia reversa, né? É muito curioso. Mas aproveitando, eu queria também ouvir você sobre agora Gabriel e Pedro juntos. O Pedro que ganha essa possibilidade de estar realmente começando a partida, ele que tem entrado mais aos finais dos jogos. A verdade é que o Gabriel é fominha, né, Karina? O Gabriel, ele quer ter um ano sensacional e ele tem tudo para ter, né? E ele não quer dar brecha, ele quer jogar. E o Pedro é outra... eu estava vendo na semana passada, né? O Pedro completou 30 jogos, né? Se eu não me engano, 30 jogos começando a jogar e 30 gols, né? Como titular ele tem pelo Flamengo, né? Não tenho certeza se são esses os números. Exatamente, isso mesmo. 30 jogos como titular. Os números dele são excepcionais também, né? Infelizmente, né, no sistema de jogo que o Flamengo joga, é muito difícil os dois atuarem juntos, né? Teria que sacrificar outro grande jogador dessa equipe, mas eu gostaria muito de ver o Flamengo num 4-4-2 aí, atuando com 2 atacantes aí, porque são 2 jogadores do mais alto nível do futebol brasileiro. Ô, Rafa, bom, vou passar a pergunta para você também, né? Porque a classificação está encaminhada e a torcida sempre pede muito para ver Gabriel e Pedro, uma possibilidade, uma chance. Então agora também vai ser interessante a gente poder ver os 2 juntos,
Por mais que seja um jogo que para o Flamengo vai ser tranquilo, a cabeça está na Libertadores da América, tem União La Calera, time alternativo, ok, mas para a gente ver essa dupla em ação vale muito a pena. Sim, é um momento oportuno, né? Eu ainda acho que talvez o melhor dos mundos, se a gente fosse falar do que é a realidade do Flamengo, o objetivo na temporada. Podia errar de propósito. Não podia errar de propósito. Tinha que Ia ser tentar realmente... um passe normal. Se errasse, hoje eu tô bem. Gente, Isso é psicologia reversa, né? É Outra muito parada. curioso. Mas aproveitando, eu queria também ouvir você sobre agora Gabriel e Pedro juntos. O Pedro que ganha essa possibilidade de estar realmente começando a partida, ele que tem entrado mais aos finais dos jogos. A verdade é que o Gabriel é fominha, né, Karina? O Gabriel, ele quer ter um ano sensacional e ele tem tudo para ter, né? E ele não quer dar brecha, ele quer jogar. E o Pedro é outra... eu estava vendo na semana passada, né? O Pedro completou 30 jogos, né? Se eu não me engano, 30 jogos começando a jogar e 30 gols, né? Como titular ele tem pelo Flamengo, né? Não tenho certeza se são esses os números. Exatamente, isso mesmo. 30 né? jogos como titular. Os números dele são excepcionais também, né? Infelizmente, né, no sistema de jogo que o Flamengo joga, é muito difícil os dois atuarem juntos, né? Teria que sacrificar outro grande jogador dessa equipe, mas eu gostaria muito de ver o Flamengo num 4-4-2 aí, atuando com dois atacantes aí, porque são dois jogadores do mais alto nível do futebol brasileiro. Ô, Rafa, bom, vou passar a pergunta para você também, né? Porque a classificação está encaminhada e a torcida sempre pede muito para ver Gabriel e Pedro, uma possibilidade, uma chance. Então agora também vai ser interessante a gente poder ver os dois juntos. Por mais que seja um jogo que para o Flamengo vai ser tranquilo, a cabeça está na Libertadores da América, tem União La Calera, time alternativo, ok, mas para a gente ver essa dupla em ação vale muito a pena. Sim, é um momento oportuno, né? Eu ainda acho que talvez o melhor dos mundos, se a gente fosse falar do que é a realidade do Flamengo, o objetivo na temporada, o excesso de jogos, mundo ideal, o Gabriel descansando. Só que a gente sabe, é a ideia que o Grafa acabou de passar, o Caê conhece muito bem, a gente sabe da vontade dele de estar em campo todos os jogos. Que é bom. Claro que é, só que tem o desgaste da temporada grudado uma na outra e o Flamengo ter chegado ao final da de 2020 disputando título brasileiro, pode ter uma influência na sequência da temporada. Então esse é um jogo que ele tem pouco esportivamente para o Flamengo, né? Poderia até ir para o jogo, ir como relacionado, mas descansando o maior tempo possível. Pode entrar como titular, mas não joga os 90, entendeu? Então eu acho que isso tem que estar muito bem acordado ali já internamente. Porque a vantagem é muito grande. Mas já que tenho a vontade de jogar, ok, é legal que se possa fazer um teste, ou praticamente isso, né? Com uma formação diferente, com dois jogadores de velocidade pelos lados, com dois atacantes de ofício por dentro. Mesmo a característica dos dois volantes é diferente, quando a gente fala de Hugo Moura e de João Gomes. Cara, é um ótimo time o que entra em campo, né? Por mais que a gente esteja falando de desfalques, de Ramon, que é uma terceira opção na sua posição, pouco importa, assim. Continua sendo um time muito competitivo. A questão é muito mais rodagem, né? Oportunidade de ganhar corpo, isso é muito raro de acontecer. Mas até nessa situação, eu ainda, pela força que o Flamengo tem como elenco, eu ainda tentaria administrar o Gabriel para que ele descansasse. Só que a gente sabe como as coisas são. Ainda mais que ele pintou o cabelo de loiro. Então, ainda tem isso. Agora ninguém segura ele. Caê, aproveitando, falando em Gabigol, o Gabigol e o Gerson hoje também acabaram dando boas-vindas e recepcionando o Robson. O Robson, que foi motorista do Fernando, jogador que estava na Rússia, enfim, aquela confusão toda que a gente acompanhou. O Robson Nascimento está de volta ao Brasil, está aí a foto. Queria que você contasse mais desses bastidores, que deve ter sido bem emocionante. Depois de 2 anos, ele poder viver agora essa emoção de conhecer os jogadores, vivenciar um pouco do clube que ele perdeu, né? Tanta coisa legal que aconteceu. Pois é, foi muito legal o clube poder proporcionar isso a ele, né? E até vendo as imagens, a gente vai tendo um pouco da noção do tempo que tudo isso aconteceu com ele, né? Toda essa agonia, assim. A ideia da visita partiu muito da conversa que o Robson teve com nossa amiga Gabi Moreira na saída do aeroporto ali, onde a Gabi faz até algumas perguntas sobre o Flamengo do Jesus e tudo mais, e o Robson fala que quando tudo aconteceu, quando ele foi preso, o técnico ainda era o Abel,
Você pensar que são 8 títulos conquistados nesse período e ele não viu nenhum. Até tem uma história curiosa de que no dia da final da Libertadores, ele tinha só um período muito curto para poder ver televisão, e ele viu até enquanto ainda estava 1-0 para o River, e só depois, 2 dias depois, ele foi saber do título e tudo mais, e hoje ele pôde viver esse momento, estar ali, entender um pouco mais, conhecer esses ídolos que ele nem teve tempo de idolatrar ainda. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi a foto dele com o Gerson, que eu parei para pensar, eu estava até fazendo a legenda da foto, eu falei, caramba, quando ele foi preso, o Gerson sequer tinha sido contratado. E tanta coisa que o Gerson já fez pelo Flamengo, no Flamengo, foi falado e tal. Acho que isso dá um pouco da dimensão desse momento, dessa alegria dele e de toda a agonia que ele passou na Rússia, né? 2 anos detido na Rússia, né? Foi um grande drama que a gente acompanhou. A gente ficou na torcida para que isso se resolvesse o quanto antes, e agora a gente vê essa imagem, é maravilhoso demais. Falando em Gerson, o Gerson é um dos desfalques do Flamengo. Então vamos agora também especificar, falar mais da situação de cada um aqui, trazendo esses bastidores que você sempre acompanha, Caê. Porque olha só, fazendo a lista, o William Arão, Felipe Luiz, Diego e Arrascaeta, né? Estão descansando. Aí se juntam ao Diego Alves, que está fora, está no DM, Rodrigo Caio também, René e o Gerson. E a tendência, como a gente já falou, é o Gabigol e o Pedro juntos, que a gente mostrou no campinho. Então, falando de caso a caso, até o próprio Dr. Tanuri hoje mandou um áudio lá no nosso grupo da imprensa que cobre o Flamengo explicando. O Rodrigo Caio é quem está em uma situação mais avançada, ele já está no chamado processo de transição, que é quando você deixa de fazer fisioterapia e já vai para o campo para administrar a parte física. Poderia até ser forçado que ele fosse para o Chile, para o jogo do La Calera, mas a tendência é que ele seja preservado para essa iminente final no próximo domingo, e o mesmo vale para o Gerson. Assim, há boas chances de que o Gerson esteja à disposição no próximo domingo. Então, Rodrigo Caio e Gerson, caso o Flamengo passe para a final, que é uma tendência, né, devem estar à disposição para essa final contra a Fluminense ou Portuguesa. Diego Alves vai ser avaliado ao longo da semana. Diego Alves não tem lesão, mas ele passou por algumas lesões musculares do fim do ano para cá, e ele tem uma fibrose. O que é uma fibrose? É uma inflamação desse músculo que já está curado, sarado, mas ele está ali muito frágil ainda, e ele acaba inflamando. Até o Grafite já deve ter passado por muitas situações como essa, então ele teve uma fibrose, tanto que ele sai no intervalo do jogo contra a LDU, exatamente para que essa fibrose não avance para uma lesão. Então o Diego Alves vai ser avaliado ao longo da semana, e quem tem mesmo uma lesão que vai ser tratado, pode ser que fique um tempo um pouco maior, é o René. Então, desses 4, para terça-feira, muito improvável, uma pequena chance do Rodrigo Caio, mas é muito improvável. Falando da final do Carioca, Rodrigo Caio e Gerson com boas chances, Diego Alves vai ser avaliado ao longo da semana e René fora. Meninos, quero ouvir também aqui o Grafa e o Rafa em relação aos detalhes que o Cauê trouxe. Cauê. Minha mãe te chama de Cauê, eu não posso fazer isso, é Caê. Eu tô acostumado já, me chama de Caê. Não. Cauê, Caio, Cauã, Charles, até Charles me chama. Me chama de Karina também, então tá bom. Pois é. Só não erram Rafa e Grafa, isso aí ninguém erra. Mas trocam a gente, de vez em quando dá um trabalho. Eu faço isso também. Mas falando desses destaques, olha, eu tô falando, gente, que isso, dos desfalques do Flamengo, que, como você falou, Rafa, o elenco é muito bom, então o time alternativo também é muito bom. Por mais que, claro, esses jogadores são importantes, Diego Alves, Rodrigo Caio, o Gerson, então o DM, pensando em Libertadores, isso preocupa. Sim, mas ainda assim é uma viagem que não é tão desgastante, da próxima rodada, né? O jogo no Chile contra o La Calera. Um adversário acessível. Você tem a questão da grama sintética, mas acho que é uma equipe para o Flamengo se afirmar mesmo fora de casa. É o principal time do grupo, é o principal objetivo do clube na temporada. Então vejo assim, dá para administrar muito bem pelo contexto, pelo que foi o jogo de ida, né? O Flamengo construiu a classificação nos 3-0. Como o Caio falou, não dá para falar impossível que no futebol é assim que a gente se queima, é assim que as coisas acontecem e ficam marcadas. Mas é muito improvável. Rafa, hoje, sim. Hoje são 13 anos do cabanhaço. Então, assim, é bom ter um pezinho atrás. Hoje é aniversário daquele América do México e Flamengo, eu estava lá. Mas é realmente muito improvável, não tem como dizer que não. E eu acho que esse é o momento, né? Exatamente pelo que foi, Grafa? Outra situação, né? Totalmente diferente. O momento hoje é outro, né?
torcida agradece. Porque assim, era muito mais a questão do ambiente e de um Flamengo que não tinha essa força do que a realidade de hoje e a distância que existe. É porque o resultado da ida naquela época foi fantástico, o 4-2 que o Flamengo fez. Né? Eu acho que isso teve uma influência grande na ideia de que já estava classificado. Mas a distância é gigantesca. Não, Volta Redonda fez um ótimo campeonato. Mas o placar mesmo, a forma como se construiu o 3-0, deixou tudo muito bem encaminhado. Então, acho que pelo momento, o que é o próximo jogo na sequência e uma vantagem gigantesca para chegar à decisão, acho que está tudo muito bem trabalhado. Né? O meu senão, quando eu falei do Gabigol, tem relação com isso. Qual é o peso do jogo do final de semana e o que há de importância na sequência. Né? O Flamengo é favorito contra os 3 times, por mais que a gente saiba que há uma... Eu acho o Lacalheiro o mais fraco dos 3 adversários na Libertadores. Mas ainda assim, é time para fazer melhor campanha na primeira fase, talvez bater 100%. Então, como tem como prioridade, como tem como objetivo, acho que faz todo sentido que você administre completamente nesse momento as forças, pensando no jogo da 4ª rodada. Você também pensa assim, Grafa? Eu penso, Karine, acho que o momento é muito bom, né? As peças que estão entrando também estão conseguindo resolver, né? O Flamengo está mantendo um nível de atuação, lógico que a gente fala de Gerson, de Gabriel, do próprio Bruno Henrique, Arrascaeta, são jogadores imprescindíveis na equipe, mas o pessoal que vem entrando vem dando conta do recado e está muito bem encaminhado já, né? Na fase de grupos da Libertadores, no próprio Carioca, então eu não vejo motivo para ter tanto alarde com esses desfalques. É recuperar bem os jogadores, é bom que dê tempo para eles recuperarem 100% e quando voltarem e as atuações deles continuem no mesmo nível que estavam antes das lesões. Caê, suas considerações finais, porque já vai sextar para você, quase sabadar também. Então, falar que vai ser o 6º jogo de Gabriel e Pedro juntos, né? E eles só não marcaram gol justamente contra o Volta Redonda no jogo de 2 semanas atrás. Nas outras 4 partidas, ou um ou o outro marcou gol, um deu assistência para o outro, então é um detalhe curioso. Falar para o Rafa que o Gabriel já descansou sábado passado, não viajou para a Volta Redonda, então convencê-lo a não jogar amanhã seria realmente uma missão muito complicada. Gabriel que tem o objetivo de chegar aos 100 gols pelo Flamengo esse ano, está com 79. E um Flamengo que até aqui vem com um planejamento impressionante de perfeito, assim, né? Foi um time que começou o Carioca com um time C para... Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.